Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. E nesse momento, papai quer falar mais uma vez conosco aqui em Lucas 17, versículo 16. E a palavra de Deus diz assim: prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Prostrou-se aos pés de Jesus, ele agradeceu, e este era samaritano. Meu amado e minha amada, Deus quer falar conosco de agradecimento. Papai quer falar conosco de reconhecimento do milagre, da bênção, de agradecimento, de adoração. É hora de agradecer, é tempo de gratidão, queridos, é tempo de gratidão. Aqui a palavra, depois os irmãos leem o texto, a palavra fala daqueles 10 leprosos que foram curados, né? Saíram os 10, né? O Senhor mandou eles aí até o sacerdote, e eles tinham pedido socorro, eles invocaram socorro para Jesus, Jesus falou para eles ir, e eles foram. E quando um deles olhou e viu que ele estava curado, ele voltou. Sabe, Jesus depara com aquela cena, né? Jesus depara com aquele sofrimento daqueles 10 leprosos. Aqueles 10 homens estavam ali unidos pela mesma coisa, pelo isolamento, unidos pela dor. E eles pediam em unidade a mesma coisa. Eles pediam para serem curados. Sabe, queridos, já teve um dia que o Senhor falou muito sobre a lepra, e ele vem falando de novo. A lepra era uma doença temida e incurável. E quem sofria era considerado impuro pela sociedade, pela lei. E essas pessoas que estavam leprosas, elas eram separadas de tudo e de todos. Nem com os da sua própria casa elas podiam ficar, nem com a sua família. Só se algum da sua família também fosse leproso, ia para o mesmo isolamento. Vivia fora da cidade, isolado. Eles não podiam ter contato com ninguém, queridos, com família, com amigos, com ninguém. Eles não podiam, sabe, ter contato, eles eram impuros. Sabe, eles tinham, sabe, que se manter longe. E quando eles saíam daquele lugar, quando eles caminhavam, né, dentro de eu acho que dentro de um espaço, né, que eles podiam, eles tinham que gritar: o impuro, eles tinham que falar que era eles que estavam ali para as pessoas passarem ao longe. Eles tinham que anunciar a impureza deles para que ninguém aproximasse deles, queridos. Sabe, e a lepra também é o símbolo do pecado. Sabe, esse pecado que destrui, que me exclui, que nos exclui da comunhão com Deus, que está lá em Isaías 59:2. Sabe, a doença, aqui nesse contexto, é espiritual. E ela revela o pecado e nos afasta de Deus também. Sabe, amados, e Jesus, quando encontra aqueles homens, né, quando Jesus os vê, né, e eles pedindo socorro, Jesus tem misericórdia por eles, porque eles clamam: Jesus, tem misericórdia de nós. Sabe, Jesus olhou para aquele sofrimento físico, para aquele sofrimento moral, para aquela dor profunda daqueles homens. E Jesus, ele olhou com misericórdia, com amor, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira a lepra, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que muda a situação. Ele é o Cordeiro de Deus que põe a mão, que tem misericórdia, que muda a história, que cura, que salva, que liberta. E aqueles leprosos sabiam que Jesus era o Cordeiro de Deus. Eles sabiam que Jesus podia ajudar eles. Por isso que eles começaram a clamar, por isso que eles começaram a pedir misericórdia, por isso que eles começaram a pedir socorro. Eles queriam, sabe, ser curados, sarados. Eles queriam ser restituídos à sociedade. Eles queriam viver em família. Eles desejavam de novo, sabe, esse convívio com as pessoas. E Jesus, movido de grande compaixão, só lhe falou assim. Deus deu uma ordem, né? Jesus deu uma ordem para eles. Jesus trouxe um remédio simples, mas um remédio eficaz. Jesus falou para ele: olha, vai e mostra
aos sacerdotes, vai e de mostrai-vos aos sacerdotes, né? Porque a lei daquela época exigia que após a pessoa ser curada, o sacerdote era o responsável por declarar que aquele leproso estava limpo. Está lá em Levítico 14, 2, 4, para os irmãos quiserem ler. Então, Jesus, ele cumpre, né, a lei, ele manda eles ir e mostrar aos sacerdotes. Então, queridos, eles saem e eles vão, né? E Jesus, ele não precisou ficar fazendo esses ritual, sabe? E ele não precisou ficar grande Deus e eterno Pai. Ele não precisou de método complexo. Ele não precisou de nada disso. Ele apenas declarou uma palavra. Falou para eles, vai, obedeça. Sabe, seja obediente, faz aquilo que é para ser feito. Vai até o sacerdote. E eles saíram e foram, né? Porque Jesus, queridos, ele não precisa de cerimônia complicada para fazer alguma coisa na nossa vida. Ele já fez na cruz. Ele já está pronto, já terminou. Agora é fé e obediência, que é suficiente para nos restaurar, nos curar, nos salvar, nos libertar. Sabe, e aqueles leprosos foram, e eles indo, né, eles chegaram até o sacerdote, eles caminharam, e eles foram confiantes no quê? Naquela palavra. Eles foram confiantes na palavra de Jesus. Você tem caminhado confiante na palavra de Jesus? Você tem continuado, ido em frente e recebeu essa palavra de Deus, recebeu Jesus na tua vida, recebeu que Ele é o alfa, o ômega, recebeu que Ele é o único suficiente Salvador, recebeu que é Ele que pode fazer infinitamente mais, recebeu que Ele te curou, e você tem caminhado sobre essa palavra confiando nela? Sabe quando ele caminhava, quando eles estavam caminhando, a cura aconteceu. A cura vai acontecer no caminho, né? Eles, nessa caminhada de obediência, eles foram curados. Então é na tua caminhada de obediência que tudo na tua vida vai ser mudado, que você vai ser curado, sarado, liberto, abençoado. Então temos que ter fé na palavra de Cristo. Porque eles creram na promessa de cura que Jesus falou. Embora eles não vissem o resultado, porque estavam do mesmo jeito. Eles creram, a lepra estava ali. Mas eles obedeceram à vontade de Jesus, eles não questionaram a vontade de Jesus, eles obedeceram e eles agiram conforme a instrução que Jesus deu. E essa obediência à instrução levou à cura. Talvez você é um desobediente, por isso você não recebeu ainda. Porque para ver os milagres de Deus, para viver os milagres de Deus na nossa vida, nós precisamos ter fé e obediência. Deus não trabalha apenas no final das coisas, mas Deus trabalha dentro de um processo, de um dia a dia, de uma caminhada, de uma jornada em obediência ao seu chamado. Queridos, e essa caminhada com Deus, essa obediência a Deus nesse caminhar, nos leva à cura, nos leva ao porto seguro, nos leva à salvação, nos leva à libertação. E aí, meu amado, minha amada, é a hora da gratidão, que todo mundo tem se esquecido. A maioria, porque aqui a maioria esqueceu, só um voltou. Um deles voltou, glorificando a Deus em alta voz. Só um. Todos passavam pelo mesmo processo, todos viviam o mesmo isolamento, todos sentiam a mesma dor, todos clamaram a misericórdia, todos foram curados e todos esqueceram do agradecer, Apenas um, só um daqueles 10 voltou e agradeceu a Jesus. Ele chegou, ele glorificou a Deus em voz alta. Ele olhou para Jesus, eu imagino assim que ele deve ter se dobrado diante de Jesus, beijado os pés de Jesus, reconhecendo o milagre, reconhecendo a bênção recebida. Eu tenho a impressão que ele chegou e Jesus o abraçou e ele tinha gratidão, a gratidão era expressa, a ação de louvor que saiu dos lábios dele era expressa, não era palavra vazia, era gratidão. E essa é gratidão verdadeira.
Ela não era um sentimento, não, foi uma atitude que ele teve, e essa atitude não foi um muito obrigado por que você está fazendo, obrigado. Não, foi uma gratidão com atitude que demonstrou um louvor à ação e ao serviço, um louvor à cura, um louvor àquilo que ele tinha recebido do Senhor. Ele cai aos pés de Jesus dando graça, ele cai aos pés de Jesus rendendo glórias a Deus. Aquele leproso que voltou, meus amados, ele não era, ele era um samaritano, ele não era judeu. Ele era um samaritano. Esse voltou para agradecer. Sabe, ele nem conhecia muito do Torá, da palavra, das coisas, não. Ele era samaritano. Eles não tinham nem muita amizade. Talvez você que tem agradecimento no teu coração, você não é um que se diz cristão, que se diz crente, que bate ponto em igreja, que toma Santa Ceia todo domingo, que ora, que sabe, que fala isso, aquilo. Talvez você seja uma pessoa como samaritano, mas você tem gratidão no teu coração. Sabe, naquela época, o samaritano, ele era visto com preconceito pelos judeus. Sabe, e aquele samaritano, ele veio, ele demonstra o que? Humildade, ele se prostra aos pés de Jesus, ele pouco se importa com o que os outros vão falar, que ele é samaritano, que eles não têm, que eles têm preconceito com ele não olha para isso, ele olha para Deus, para Jesus, porque ele recebeu, e ele tem reconhecimento que a cura era para ele, aquela cura para ele era o mais importante, e aquilo não era mérito dele, era a graça de Cristo, e Cristo tinha derramado aquela graça sobre ele, ele tinha agradecimento no coração. Sabe, queridos, sabe qual que é uma das marcas da salvação também? Se você realmente é salvo, você é humilde e você é grato. Se você tem humildade e gratidão, toma cuidado, às vezes você está só achando que você é. Quem reconhece o que Deus fez, quem reconhece o que Ele fez, não hesita em se prostrar em gratidão. Não fica titubeando no seu orgulho. Não, tem gratidão. Sabe, queridos, nós vivemos um mundo onde a ingratidão é tão comum, né? Não é tão comum. Você já parou para pensar? Não precisa ir longe, não. Pensa aí dentro da tua casa, da tua parentela, que é o que está mais perto. Não é cheio de ingratidão? E sabe, o ser grato é uma atitude que reflete o caráter de Cristo nas nossas vidas. Então, se não tem gratidão, como é que pode dizer que tem o caráter de Cristo? Não tem, queridos, está enganando a si próprio. Sabe, é lindo porque aí Jesus olha e fala, onde estão os 9? Jesus percebe, e Jesus olha e fala assim, veio só um para agradecer, cadê os 9? Cadê eles? Cadê esses 9? Eles queriam só a bênção? Eles queriam só os benefícios? Talvez você só quer as bênçãos, os benefícios. Você quer ser ajudado, quer ser abençoado, quer que prepara as coisas para você, quer que faz tudo para você. Você quer só o benefício. Mas você não tem gratidão nenhuma por aquele que se doa por você, por aquele que está fazendo por você. Sabe, queridos, a falta de gratidão é um reflexo de indiferença espiritual, é um reflexo de egoísmo, você é egoísta. E Deus está falando com você. Deus está falando com você. Ele espera que todos nós que recebemos suas bênçãos, glorifiquemos Ele em tudo. E não apenas fiquemos aproveitando os benefícios, sem conhecer o doador. Ele quer que você conheça o doador. Você acha assim porque você não conhece a Deus. Você pensa que você conhece, você nunca o conheceu. Sabe, muitos pedem bênçãos a Deus. Sabe, muitas das vezes, esses muitos são como os 9. Recebe, esquece de agradecer, esquece de reconhecer a bondade de Deus. Mas esse samaritano, mais uma vez, ele vem e nos ensina a importância de voltar, a importância de dar glória a Deus no primeiro lugar, mas a importância de agradecer por aquilo que é feito por nós, queridos. Talvez você é uma pessoa tão agraciada, talvez Deus tenha sido tão bom com você,
Deus tem levantado anjos para te ajudar. Deus tem, sabe, levantado mãos para te ajudar. E você é como aqueles 9. Você só quer os benefícios, mas você não tem gratidão. Sabe, queridos, a palavra vem falar que não existe enfermidade que Jesus não cure. E não existe pecado que Ele não purifique. E Ele é o único que pode fazer isso. Ele é o único que pode transformar as nossas vidas. Ele é o único que pode nos restaurar. Então, se você se encaixou a essa palavra, como aqueles 9 que só quer os benefícios e não tem gratidão, Deus está te chamando para uma mudança agora. Sabe, Jesus, Ele quer purificar você do teu pecado. Ele quer que você tenha arrependimento. Ele está pronto para te curar, para te restaurar, para te salvar. Ele quer te ver curado, transformado, curada, transformada, abençoada. Mas Ele não quer que você se esqueça da gratidão. Então, para de ser esse ou um desses 9 que se esquece sempre de agradecer. Comece agora, a partir de agora, a ser como um samaritano. Volta, agradece. Tenha gratidão no teu coração, tenha gratidão a Deus, porque é Deus que levanta, é Deus que coloca, é Deus que põe, é Deus que toca, é Deus que faz. Quando o coração é grato, é um reflexo de uma vida transformada por Cristo. E se o teu não tem gratidão, você nunca foi transformado, então começa a ter, para você refletir essa transformação. Que você, meu amado, minha amada, possa viver diariamente com o coração cheio dessa gratidão pelas bênçãos de Deus. Comece a agradecer por tudo que Ele é e pelo que Ele faz. Por tudo que Ele já fez tanta coisa. Ele vai fazer muito mais, mas agradeça. Se você já experimentou essa cura, se você já experimentou essa restauração de Jesus, venha a Ele. Venha a Ele cheio de gratidão, glorificando, proste aos pés dele e testemunhe o poder dele na tua vida. Seja um testemunho, seja um exemplo para as outras pessoas virem a Jesus. A gratidão também da tua vida, quando você é grato a Deus e grato àqueles que te estendem a mão, você está chamando outras pessoas para Cristo. Meu irmão, minha irmã, Deus está falando com você. Tenha mudança agora. Entenda o que Ele está falando. Tenha mudança. Não seja como os 9, não. Venha com gratidão pelo que você recebeu. Venha com gratidão por tudo que Ele tem feito. Porque Ele te trata com compaixão. Deus maravilhoso, Paizinho querido. Estou aqui diante de Ti, Papai, diante da Tua palavra, que não volta vazia e fala tremendamente ao nosso coração. Papai, está aqui eu e essa multidão e nos prostramos diante de Ti, Papai, e tomamos a posição, Papai, de ser gratos a Ti, de ser como samaritano, Papai, de ter gratidão no nosso coração. Gratidão a Ti, gratidão a todos que o Senhor tem levantado, Papai, que está do nosso lado, que nos tirou, Papai, do isolamento, que nos tirou, Papai, desse lugar, Papai, onde era dor e sofrimento, porque o Senhor os tocou. E o Senhor está tocando, e o Senhor toca em nós, em cada um, e o Senhor faz essa mudança, essa transformação, essa cura, essa libertação, e nós recebemos, e temos gratidão no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.